Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem, tudo na paz do nosso Senhor Jesus. E, gente, eu estou muito feliz de estarmos aqui para mais um vídeo. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é assim, vamos dizer que é um clássico, né? E eu comecei esse vídeo mostrando um cortezinho de um momento nosso aqui, né, em família. É algo do nosso dia a dia, né. Eu estava saindo para ir ao supermercado, e aí meu marido veio e abriu a porta do carro para mim. Gente, e sim, parece, né, algo muito simples, mas esse ato dele demonstra o cuidado do Senhor com a nossa casa, com o nosso casamento, com a nossa família, e principalmente aquilo que o Senhor fez em mim. E então, hoje eu vou falar de um assunto talvez um pouco delicado, mas, né, Senhor, eis-me aqui e eu quero ser usada, né, como canal de bênção e como eu falei no meu vídeo de apresentação, que aquilo que o Senhor já transformou na minha vida, eu quero compartilhar aqui. Não porque eu sou melhor, não porque eu quero mostrar algo, né, sobre mim para vocês, mas eu creio que quando o Senhor nos transforma em alguma área da nossa vida, é porque Ele quer usar aquilo como exemplo, sabe, como edificação, para que eu possa ser exemplo, para que eu possa incentivar e para que aquilo possa ser algo para transformar a vida de outras pessoas. Então, esse é um dos objetivos principais pelo qual eu estou aqui. É para levar a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, as pessoas serem transformadas, assim como eu fui. Então, como eu disse, né, esse ato dele abrir a porta do carro e na hora eu peguei o celular assim, rapidinho, gravei, não foi um vídeo assim super elaborado. Só falei, eu vou gravar isso, porque, gente, Deus é incrível. Então, porque naquele momento eu fui lembrada que um dia esse ato dele vir e abrir a porta do carro para mim, um dia isso não existiu. Entende? Então, e aí eu te pergunto, por que que um dia aquilo não existiu? Eu te pergunto, mas eu me pergunto, sabe? Por que que um dia ele não abriu a porta do carro para mim? E eu mesma vou te responder, porque muitas vezes eu mesma não permiti. Então, eu gostaria de ler aqui, eu vou ler Provérbios 31 e vou começar a partir do versículo 10, né, que fala sobre a famosa mulher de Provérbios 31. E, gente, eu sinto muito, mas nós não vamos ser tudo isso. Nós não vamos ser essa mulher completa de Provérbios 31. Mas se ela tá aqui, eu creio que ela é para ser um exemplo para nós. É para nós buscarmos ser essa mulher que o Senhor quer que nós sejamos. Amém? Então, é por isso que tá aqui. Mas, gente, essa mulher aqui tem muitas qualidades. Então, eu vou ler e aí depois a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. A mulher exemplar. Já começa por aí. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, es- escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Habilidosa ela, né? Como os navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. Então, ela também traz, né, provisão para dentro da casa. Antes de clarear o dia, ela se levanta, então acorda cedo. Prepara a comida para todos os da casa e dá as tarefas às suas servas. Então vamos aqui que ela é uma mulher próspera também, porque ela tem, né, servas aqui para ela. Mas ela levanta e ela mesma dá comida para todos da casa. Ela avalia um campo e compra. Com o que ganha, planta uma vinha.
Ou seja, ela também é uma mulher que faz negócios, né? Entrega-se com a vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Então, ela já é uma mulher também prevenida, né? Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Então ela tem o quê? Boas expectativas, né, com o futuro. Isso aqui, gente, é muito importante no versículo 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Ou seja, ela é elogiada porque ela é uma mulher que teme ao Senhor. E que ela receba recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Então, gente, isso aqui é o que eu falei. Já vamos começar, porque ser tudo isso é muito difícil. Mas aqui a gente cita, né, várias qualidades da mulher. Então, ela é uma mulher empreendedora, ela é uma mulher que cuida da casa, ela faz negócios, ela tem alegria, ela tem esperança no futuro. Mas como eu disse, para mim, uma das partes mais principais, que eu acho que é o que faz ela ser todas essas outras coisas, é aqui no versículo 26, que diz que ela fala com sabedoria e ensina com amor. Então, trazendo isso para o que eu estava compartilhando com vocês, né? Sobre um gesto simples, que parece simples, que é o meu marido abrir a porta do carro para eu entrar. Mas, gente, isso aqui fala muito sobre sabedoria, sabe? Muitas vezes nós queremos que o nosso marido seja algo, ou nós queremos receber algo dele, mas nós não temos sabedoria para falar ou para ensinar. Quantas vezes a gente quer que o nosso marido adivinhe aquilo que nós estamos querendo? Quantas vezes nós queremos que ele adivinhe aquilo que nós estamos pensando? E se ele não adivinha, a gente fica brava? Gente, isso não é sabedoria. Não é. Isso não é sabedoria. E quando a gente faz isso, a gente também ficar nervosa. A gente não está ensinando em amor. É o que diz aqui na palavra. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Mulheres, nós precisamos ser mulheres sábias e amáveis, sabe? E aí eu lembro que eu achava lindo um homem vir abrir a porta do carro para a mulher entrar e sair e tal. Mas quantas vezes eu verbalizei isso pro meu marido? Eu nunca tinha falado isso com ele, mas eu desejava. Eu pensava, ai meu Deus, ai se meu marido abrisse a porta do carro para mim. E eu não falava com ele? Como assim? Até o dia que eu falei com ele. Eu vi um homem abrindo a porta, né, do carro para a esposa. E eu falei com ele, falei assim, nossa amor, eu acho tão bonito, um gesto tão romântico, de cuidado mesmo, um homem fazer isso pela mulher. E falei assim, você nunca fez isso pra mim. Falei assim. Eu podia ter sido mais objetiva ainda, né? Ter chegado pra ele, ter falado, amor, você
poderia começar a abrir a porta do carro para mim, porque isso é algo que eu gosto, que eu me importo, é isso algo que eu desejo? Não, mas eu falei assim com ele, né? E aí passou. Só que aí, depois que eu falei isso, aí que tá. Ele começou a fazer. E aí eu te pergunto, eu tinha paciência? Gente, às vezes chegava nos lugares e eu mesma, ele tava dando a volta pra vir abrir a porta do carro, porque vamos combinar, demora. O que que eu já tava fazendo? Metendo a mão na maçaneta e abrindo a porta do carro pra eu descer. Como assim? Eu falo pra ele que eu quero, eu falo pra ele aquilo que eu desejo e eu simplesmente, antes dele vir fazer, eu já tô fazendo. Então, mulheres, nós precisamos ser mulheres sábias. Então, o que eu queria compartilhar aqui com vocês é isso, que nós precisamos ter sabedoria, falar aquilo que nós queremos e também ter paciência de esperar aquilo acontecer. E, como eu disse, parece algo simples, mas não, gente. Isso para mim e para ele também representa um ato de cuidado. Ele ama fazer isso, porque ele se sente útil, ele se sente é uma demonstração de que ele é o meu protetor, sabe? Que ele cuida de mim. Então, assim, isso é algo que nós precisamos ter sabedoria para saber aquilo que nós queremos, saber falar com os nossos maridos aquilo que nós desejamos e ter paciência para esperar aquilo acontecer. E não vai ser do dia para a noite. Não vai ser toda vez que parar o carro que ele vai lembrar. Mas o seu papel como esposa sábia é ficar sentada, paciente, com um sorriso no rosto, esperando ele vir abrir a porta para você. Porque uma hora depois que você já falou, tá, gente? Novamente, verbalizem aquilo que vocês querem. Mas depois que você já falou, que você tem esse desejo, o dia que ele talvez estiver esquecendo de fazer isso, que ele vê você lá sentada, pacientemente, esperando ele abrir a porta, ele vai falar: opa, eu não abri a porta do quarto para minha mulher. Do quarto. Do carro. Eu não abri a porta do carro para minha mulher. Deixa eu ir lá e fazer o meu papel de marido. Então, assim, gente, atos simples, mas que transformam os nossos relacionamentos, nos transformam e transformam o nosso relacionamento. Porque nós, como mulheres, vamos estar nos colocando nesse lugar de vulnerável, de paciente, sabe? Nesse lugar que o marido pode chegar e nos agradar, que o marido chega e mima mesmo, sabe? E hoje em dia, infelizmente, tem ficado muito corrompido essa questão da mulher. Isso não quer dizer que você é menos. E se acharem também, qual o problema disso? Mas é o lugar que o Senhor tem para nós. Uma mulher sábia, paciente, amorosa, feminina. Então, gente, era isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, sabe, preciosas. E assim, como eu disse, se você tem o desejo, se isso faz diferença para você, fale com o seu marido. E se não, amém. Isso não é o que define se vocês têm um casamento bem-sucedido, se você é uma mulher paciente, não é isso que define. Eu só estou dando exemplo de algo que era simples pra gente no nosso relacionamento, que era algo simples, mas que eu desejava, mas que só aconteceu depois que eu vim, que eu falei. E isso também, gente, só aconteceu. Eu só comecei a desejar isso. Eu só comecei a querer isso, a estar nesse lugar da mulher que o marido faz as coisas para ela, a mulher que o marido carrega o peso para ela, a mulher que espera o marido fazer abrir a porta depois que eu me converti. Porque antes eu achava que eu tinha que ser essa mulher que chega, que faz, que resolve, que acontece. E vamos combinar, gente. Nós podemos sim. Minha mão não tá quebrada. Eu posso abrir a porta do carro. Mas por que não?
eu dar espaço para o meu marido exercer o seu papel, para ele fazer isso para mim. Eu posso carregar o peso, eu aguento? Sim, mas nós devemos dar um passinho para trás para deixar que o nosso marido faça as coisas. Então, muitas vezes nós reclamamos de algo nos nossos relacionamentos que o problema está em nós. Nós que não estamos sendo mulheres sábias. Muitas vezes, para a gente ter aí o casamento que nós desejamos, o marido que nós desejamos, o marido ao príncipe encantado que a gente idealiza nos filmes, muitas vezes está faltando você, como mulher, falar e se posicionar como tal. Porque muitas vezes nós queremos que eles fazem algo, mas nós não tomamos o nosso lugar. Nós não deixamos eles ocuparem esse espaço. E isso é algo que nós precisamos entender. O nosso papel como esposa, como mulher. E a mulher tem o papel de ajudadora, auxiliadora. Então eu gostaria de terminar esse vídeo, orando para que o Senhor nos transforme, para que Ele alinhe todas as coisas no nosso relacionamento e alinhe nós, para que nós possamos ser assim um pouquinho como essa mulher aqui de Provérbios 31, que tem sabedoria. E aqui fala, gente, não é você. Aqui a mulher faz negócios, ela, faz o café da manhã, ela tem posições, então ela tem servas, ela faz negócio, administra os bens, ela faz muitas coisas, sim, mas tudo isso ela faz com sabedoria, na dependência do Senhor. Então, na dependência do Senhor, porque aqui fala que a formosura é passageira e a beleza enganosa, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, tudo isso que eu falei, todas essas qualidades da mulher de Provérbios 31, tudo isso ela tem, mas tudo isso porque ela é uma mulher que teme ao Senhor. Então, que nós possamos ser essas mulheres que temem ao Senhor, que volta para o Senhor e pede para Ele. Volta para o Senhor e fala: Senhor, eu quero ser uma mulher mais calma. Senhor, eu quero ser uma mulher mais paciente, mais delicada. Enfim, aquilo que você quer ser, peça ao Senhor. Porque, como eu disse, eu não era assim. Eu não tinha esse lugar. E hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, eu entendo a minha posição como mulher. Eu entendo as coisas que funcionam para nós, para o nosso relacionamento, que são saudáveis, que edificam. Então, mas eu só consegui fazer isso não por mim, não pela força do meu braço, porque eu mesma, como eu disse, eu queria chegar e fazer e acontecer, mas porque o Senhor foi me moldando. Porque um dia eu falei: Deus, eu quero ser assim, me muda. E Ele foi, aos poucos, colocando e fazendo isso na nossa vida. Amém? Então fecha seus olhos, eu quero orar por você agora, para que nós sejamos essa mulher. Amém? Amém, Paizinho. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Senhor, por esse devocional. Obrigada, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, pelo exemplo que o Senhor nos deixou na tua palavra sobre a mulher de Provérbios 31. Deus, eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, para que essa mulher que está aqui, que se dispôs a assistir esse vídeo, Pai, eu sei que foi o Senhor que a trouxe aqui para escutar essa palavra, Deus. E eu oro, Pai, para que o Espírito Santo de Deus opere, Pai, agora no coração e no entendimento dessa mulher, para que aquilo que ela precisa transformar, que vai trazer mais harmonia, mais felicidade para sua casa, para o seu casamento, para o seu relacionamento, Deus. Eu oro agora, Pai, para que o Espírito Santo de Deus a mostre, a constranja, Pai, naquilo que ela precisa mudar. Senhor Deus,
O Senhor nos diz que nós precisamos ser mulheres sábias e mulheres que fazem as coisas com amor, que ensinam em amor. Então, Paizinho, eu quero te pedir agora, se aqui há alguma mulher que ainda não consegue, Pai, fazer isso, fazer em amor, conversar com seu marido, expor as coisas que precisam, Pai, de maneira calma, sábia e paciente. Ó Deus, eu oro para que o Senhor as ensine, para que o Senhor as transforme, Pai, assim como o Senhor me mostrou, Pai, várias áreas que precisavam ser transformadas na minha vida, e o Senhor mesmo foi transformando. Eu oro, Pai, para que agora, em nome de Jesus, cada mulher seja transformada. Deus, eu oro para que essa palavra possa vir edificar a casa delas, a vida delas, o casamento delas e as suas famílias, ó Pai. E eu declaro que em nome de Jesus nós veremos muitos testemunhos de muitas mulheres transformadas pelo poder da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. É o que eu oro e é o que eu já te agradeço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada, gente, por vocês terem, né, ficado aqui comigo nesse vídeo. Se você ficou até o final desse vídeo, se você foi edificada, se essa palavra faz sentido para você, eu vou te pedir, por favor, curte esse vídeo, compartilha, manda para alguém que você sabe que, né, possa ser edificado também com essa palavra. E ativa, né, as notificações do meu canal, porque, como eu disse, o meu objetivo de estar aqui é trazer palavras, é trazer exemplos da minha vida que possam vir a edificar. Amém? Então é isso, porque você fazendo isso, você curtindo, compartilhando, se inscrevendo, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e vai levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. E que nós possamos cada dia mais sermos transformadas pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus que age em nós. Amém? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.